Sus. Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Alguns, talvez aqui, nem saibam quem sou eu, né? E outros devem estar se perguntando, apareceu, né? Pois eu me chamo Tiago Alexandre e sou o missionário desta igreja. E talvez você não tenha me visto há muito tempo aqui, porque eu estava visitando e pregando em outras igrejas a cada domingo para levantar sustento, para poder ir para o campo missionário, já agora no dia 27 desse mês, tá? Então eu e minha família, estamos indo já para o campo missionário de Foz do Iguaçu, agora no dia 27. E aproveitando que eu estou falando isso, também quero aproveitar para vender um pouco do meu peixe com relação a uns livros que eu trouxe, tá? Uma maneira de você poder nos ajudar, quando terminar aqui o culto, aqueles que estiverem interessados em poder comprar algum livro, você ser abençoado com a leitura daqueles livros e também nos abençoar. Os livros não coubem todos no meu carro, eu mandei pela transportadora, então passem lá, estão a preço de banana, mas é aquela banana das antigas, né? As de hoje estão muito caras, né? Estão quase de graça, tá? Eu sei que quem já pegou aí alguns está muito feliz com o que adquiriu, tá bom? Então, ano passado nós estivemos no país da Guiana Inglesa, e de lá mesmo nós alugamos uma casa para a gente morar aqui pela internet. E quando a gente aluga uma casa, ela seja mobiliada ou não, nós nos tornamos responsáveis por aqueles objetos que estão dentro daquela casa, e eles passam a ser como se fosse nosso, a gente poder utilizá-los como a gente quiser, mas com responsabilidade, porque agora nós vamos ter que cuidar daquilo, não é verdade? Então, irmãos, depois que nós entramos na casa que a gente alugou, quando a gente chegou lá no quintal, nós vimos ali uma árvore, e do lado da árvore tinha um vaso com uma planta com 3 folhas, muito bonita. A planta bonita, eu não sei o nome, as folhas também, mas uma delas já estava quase morrendo, e o vaso era bonito também, um vaso grande assim, mas ele não estava tão bonito porque o vaso estava todo cheio de lodo, porque estava lá no quintal, levando sol e chuva. E quando eu cheguei e botei a mão ali na raiz daquela planta para saber como estava, totalmente seca. Fazia tempo que ela não via água. Então, como agora nós éramos os possuidores daquele vaso, a gente decidiu cuidar daquela planta e daquele vaso. Então eu peguei o restante da tinta que a gente tinha pintado a casa e fui lá, dei um tratamento naquele vaso, dei uma lixada nele, pintei o vaso, ficou todo bonitinho, sem lodo. Tirei aquela areia que estava seca lá, colocamos um adubo novo naquela planta e tiramos aquele vaso do quintal e levamos lá para a sala, porque nós achávamos que por ele ser um vaso bonito, só precisava ser cuidado. Aquela planta que estava lá também precisava ser bem cuidada, e ela lá no quintal, do jeito que estava, o vaso do jeito que estava lá, não estava em um local de destaque, ou melhor, um local de honra. E a gente decidiu botar ele lá na sala, para quem chegasse pudesse ver o vaso, e a gente pudesse admirar com a beleza dele, tanto do vaso como da planta, né? Irmãos, eu creio que assim também o nosso Deus, Ele faz conosco, como nós, como vasos, nas mãos do nosso Deus, que é o nosso oleiro. Ele cuida de nós, Ele trata nós e transforma nós naquilo que Ele bem deseja, para que nós possamos ser utilizados por Ele da melhor maneira, para poder louvar e engrandecer o nome dEle. Então hoje eu quero ver com vocês exatamente sobre isso. Em 2 Timóteo capítulo 2, o que nós devemos fazer para sermos como um vaso
para a honra, santificado e útil para o nosso Senhor, para que nós possamos ser também como obreiros, preparados para toda boa obra, e não sermos vasos de desonra, desaprovado por Deus, como aconteceu com Himeneu, Alexandre e Fileto, que estavam dentro da igreja, pessoas que estavam dentro da igreja e diziam ser servos do Senhor, mas na verdade eram servos do Satanás, sendo usados para desviar alguns da fé. Abram aí comigo 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 20, a gente vai ler até o 26, tá certo? 2 Timóteo 2, do 20 ao 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar, meus irmãos? Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que está aberta diante de nós. Pedimos que o Senhor possa ser com cada um de nós, os Teus filhos e filhas que estão aqui, que o Senhor possa ser com a atenção deles, Pai. Não deixe com que desvie suas atenções em outras coisas e outros locais, mas que prestem bastante atenção no ensino e estudo da Tua palavra, e que assim possamos sair daqui transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Vaso para honra ou vaso para desonra? Qual desses é você? Nós vamos ver aqui, irmãos, a partir desse texto, três características de como nós devemos ser vasos para honra. E também iremos ver o que os vasos para desonra fazem. Tá? A primeira coisa que nós vamos aprender é que o vaso para honra, ele precisa ser purificado de toda a sujeira do pecado. O vaso para a honra precisa ser purificado de toda a sujeira do pecado, para ser útil para o Senhor, estando preparado para toda boa obra. Versículo 20, diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Quando Paulo começa essa carta para Timóteo, já ensinei ela outras vezes aqui, estou ainda na continuação, Paulo está alertando a Timóteo sobre o cuidado que ele deve ter com os falsos mestres que estavam ali dentro da igreja, trazendo falsas doutrinas também, ensinamentos que não eram os ensinamentos dos apóstolos, não era o ensinamento que Jesus Cristo tinha ensinado. E nesse trecho aqui da carta, nós temos Paulo dando mais algumas instruções, alertando para Timóteo sobre o cuidado que ele precisava ter com ele mesmo e como ele era um jovem e pastor, ele precisava estar atento a muitas coisas da vida, principalmente aquelas pessoas que estavam ali dentro da igreja também, dizendo-se, passando-se por crentes, por servos do Senhor, mas na verdade servos de Satanás. Então, Paulo quer que Timóteo também esteja atento a poder aprender e saber como resgatar essas pessoas que estavam se perdendo para voltar para a doutrina dos apóstolos.
Então, irmãos, aqui Paulo está fazendo uma analogia a algo que era muito comum na antiguidade. Ele utiliza o exemplo de coisas valiosas como o ouro e a prata, e também coisas menos valiosas como a madeira e o barro, que existiam dentro das casas. Percebam que ele diz que numa grande casa, Paulo está se referindo ao quê? Às vezes a gente está vendo uma casa enorme, a gente vê uma casa grande, e quando a gente vê aquela casa toda por fora, linda, bonita, perfeita, a gente imagina o quê? Eita, o dono dessa casa é rico, tem tudo aí, vai ver se só tem coisa de ouro e prata, coisa valiosa. Mas Paulo está deixando claro, olha, numa grande casa não existe somente coisas de ouro ou de prata, somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro. Então, antigamente se utilizava esses utensílios de ouro, de ouro ou prata, para servir as pessoas, as suas refeições vinham em pratos de ouro ou pratos de prata, o copo também, Então, eles não colocavam nesses de madeira ou de barro, não. Nas grandes casas, servia-se mais nesses de prata ou ouro. Mas Paulo deixa claro também que o que ele está querendo dizer com isso? Nessa casa também tem coisas de barro e de madeira que servia para outros objetivos, como por exemplo, essas coisas de barro e madeira, elas serviam também para poder os donos daquelas casas ou as pessoas que chegavam lavar os seus pés, para colocar o lixo. Tinha até também desses vasos que era como o nosso vaso sanitário, que a gente também chama de privada, que servia para fazer as necessidades fisiológicas dentro dele. Então, irmãos, esses eram considerados como vasos de desonra que geralmente não ficavam expostos num local visível da casa, ficavam lá no fundo do quintal, e eram utilizados para uns fins mais desonrosos, na verdade, e não para fins honrosos. No versículo 21 aqui, Paulo diz: assim pois, se alguém, ou seja, qualquer pessoa, a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Agora, como você pode se purificar destes erros e mais? E que erros são estes que Paulo está falando? Eu gostaria que a gente fosse aqui para o versículo 14. Vão aí comigo, para a gente entender um pouco o que Paulo vinha falando anteriormente, a partir do versículo 14, alguns erros, alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Ele vai dizer: recomenda estas coisas, Paulo dizendo para Timóteo, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, essa é a primeira coisa, o primeiro erro, a primeira maneira como nós mantemos-nos puros também destes erros, evitando contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, é o que Paulo diz. Primeiro erro que os vasos de desonra eles fazem, que eles cometem, aqui que Paulo está dando esse exemplo, é contendas, dentro da igreja, fora da igreja, contendas de palavras, coisas que não se traz proveito para quem está ouvindo, nem para quem está falando. Outra forma que nós aprendemos aqui, também como nós podemos nos manter puros, que Paulo está falando, veja aqui no versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tanto Timóteo como nós devemos procurar isso aqui para a gente ter a nossa pureza de espírito, procurar apresentar-se diariamente a Deus.
aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Será que você tem se apresentado diante de Deus com muita vergonha? Ou você não tem do que se vergonhar? Pense nisso. E ele vai dizer mais, que maneja bem a palavra da verdade. Todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, irmãos. Precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados e precisamos nos alimentar da palavra, porque é ela que vai fazer com que nós estejamos crescendo espiritualmente, diariamente e sendo puros, nos manter puros. Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus. Longe da palavra, nós só fazemos coisa errada. Quando a gente não aprende, não estuda, não lê, não faz devocional, não pratica a palavra de Deus, nós vamos fazer coisas que os vasos de desonras têm feito. Vejam só aqui outro erro que o vaso de desonra comete e que nós devemos evitar para que possamos nos manter puros como vaso de honra. Versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Isso não é coisa de crente, isso não é coisa de vaso de honra. Falatórios inúteis e profanos. E ele vai dizer: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17: os vasos de honra também, de desonra, perdão, eles possuem uma linguagem que corrói como câncer. Linguagem que corrói como câncer, irmãos, você falar a coisa de alguém e isso vai maltratando aquela pessoa e vai causando uma doença dentro da igreja, vai contaminando todo o corpo. Versículo 18: devemos evitar se deixar, ele vai dizer, desviar da verdade, pregando falsas doutrinas, ou crendo ou pregando falsas doutrinas, é o que estava acontecendo aqui, e perverter a fé de alguns. Isso era o que vaso de desonra fazia, e é isso que eles fazem, se desviam da verdade, e acabam pregando e ensinando doutrinas que não são a que Cristo nos ensinou, e pervertem a fé de algumas pessoas. Versículo 19, parte C, aí ele diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Meus irmãos, todo aquele que quer ser um vaso de honra, que professa o nome de Jesus de Nazaré como o seu Senhor, deve se apartar da injustiça. Nós devemos nos apartar, evitar contendas de palavras, os falatórios inúteis e profanos, linguagem que corrói como câncer, e se desviar da verdade e perverter a fé de alguns irmãos, ou até mesmo daqueles que estão lá fora, querendo crer. E aí, o que acontece? A gente faz com que essas pessoas acabem não crendo no verdadeiro Evangelho. Paulo diz: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado, ou seja, separado, e útil ao seu possuidor. Se você era alguém que não era santo, porque você estava ali naquela imundícia do mundo, perdido, e aí Deus te pega e se separa, te limpa, te purifica, para que você possa se tornar útil nas mãos dEle, como Ele é o nosso possuidor, estando preparado agora para toda boa obra. É isso que Paulo está querendo dizer, é que da forma, irmãos, que da mesma forma que existe uma grande casa, utensílios de ouro e de prata e de madeira e de barro, dentro da igreja também existem pessoas que agem como vasos de desonra, meus irmãos, para Deus, fazendo tudo isso que Paulo disse que Timóteo precisava se purificar. Contendas de palavras, falatórios inúteis e profanos, linguagem que corrói como câncer, se desviar da verdade,
está pervertendo a fé de algumas pessoas. Pessoas às vezes que estão bem na fé, aí a pessoa vai lá e começa a fazer a cabeça de outra pessoa para ir para local que não deve ir, ou para fazer coisas que não deve fazer, e acaba pervertendo a fé dessas pessoas também, cometendo injustiças, falso ensino, doutrina de falsos mestres. Tudo isso nós devemos evitar. É muito triste, meus irmãos, nós vemos que existem pessoas dentro da igreja que, ao invés de estar atraindo pessoas para crer em Jesus, elas estão fazendo com que essas pessoas de fora, ao invés de querer Cristo, elas queiram a distância, e os de dentro se desviar da fé de Jesus Cristo, por conta da maneira como esses vasos têm agido dentro e fora da igreja. O mau testemunho desses vasos de desonra faz com que outros estejam abandonando a fé ou não querendo abraçar a fé. E nós precisamos evitar tudo isso, para que possamos continuar sendo utensílios ou vasos para a honra, santificado e útil para Deus, preparado para toda a boa obra do Senhor. Amém? Irmãos, Deus, como sendo nosso oleiro, como sendo nosso possuidor, Ele pretende nos usar para a sua honra e glória. E por esse motivo, nós, como obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar, se quisermos também sermos obreiros preparados por Deus para toda a boa obra, nós precisamos nos purificar destes erros que a gente acabou de ver aqui. Não podemos estar agindo dessa forma nem dentro da igreja, muito menos fora. Tudo isso é pecado, meus irmãos. E o pecado é que nos torna impuros. Os desejos malignos que vêm do coração e às vezes são expressos no nosso falar, no nosso agir, é isso que faz com que nós nos tornemos impuros. E precisamos nos arrepender diante de Deus se a gente tem cometido esse tipo de coisa. E não fazer mais isso. Esses homens aqui que Paulo citou, que diz que a linguagem deles corrói como câncer, a partir do versículo 12, que ele vai dizer aqui, no versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, e tem também outra parte que ele fala de Alexandre. Esses homens aqui, irmãos, eles não guardaram o coração deles, e não se desviaram a falsidade da sua boca, e a perversidade estava ali nos lábios daqueles homens. O pecado deles pode ser o nosso também. Por isso nós devemos ter bastante cuidado, para não sermos considerados como vaso de desonra para o nosso Senhor. Deus, Ele nos criou para sermos úteis para Ele, para sermos vasos para a honra, santificados, separados e útil para Ele, para a gente poder fazer a vontade dEle e não a nossa própria vontade, porque Ele é o nosso possuidor, Ele é o nosso Senhor, e também Deus é o nosso oleiro, Ele que nos molda como vasos de barro. Nós somos como vasos de barro nas mãos do Senhor, mas nós, irmãos, somos vasos de barro nas mãos dEle. Nós precisamos fazer de tudo para nos purificar desses erros que nós cometemos no passado, erros que você deve ter cometido há algum tempo no seu passado e serviu de exemplo para você, ou que você viu alguém cometendo e também serviu de exemplo da mesma forma, porque você ficou sabendo. Precisamos estar na presença do Senhor diariamente, irmãos, em arrependimento, em humildade, desejando ser moldados por Ele, pelo nosso oleiro, sempre buscando ser um obreiro aprovado e preparado, longe do pecado, longe da vida pecaminosa, para que possamos ser usados por Deus. E eu te pergunto, irmãos, como tem sido o seu comportamento como vaso
do Senhor, na casa do Senhor. Como tem sido o seu comportamento na sua própria casa? Você está agindo de acordo com a vontade daquele que você diz e compartilha que é o Senhor da sua vida? Ou você tem orado pedindo para que Deus esteja moldando o seu caráter diariamente, igual ao do seu Senhor? Para que você tenha um coração igual ao do seu Senhor. Você tem orado por isso? Para que Deus possa te usar, para que Ele possa te moldar, te limpar dos teus pecados, e que você possa ser usado por Ele como um vaso de honra para toda boa obra? Se você não estiver orando por isso, comece hoje, comece a partir de hoje, mas comece sabendo que se você estiver diariamente, além de orando, você também está procurando apresentar-se a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, Deus vai te moldar, para que você possa sim ser utilizado por Ele, da maneira dEle, aqui dentro da igreja, para a sua obra, ou até mesmo fora da igreja, para o louvor e para a glória do Senhor. Deus, Ele pode te pegar do seu local, da sua comodidade, e querer te mandar para um campo missionário, sozinho ou com a sua família, se você tem família, para um país ou para um local que você nunca imaginou. Ore por isso, para que Deus possa te usar, irmãos, porque eu conheço pessoas que fizeram isso, e que Deus pegou essa pessoa, tirou toda a impureza, limpou, transformou totalmente, está hoje sendo usado longe daqui, para a glória de Deus. Amém? Segunda característica do vaso de honra: o vaso para a honra, ele procura fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com outros crentes, sem se envolver em contendas. Versículo 22, veja aí que Paulo diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Foge e segue, para ser como um vaso santificado, útil e preparado para toda boa obra. Timóteo é exortado aqui por Paulo a fugir das coisas que estão acontecendo desse lado, coisas impuras, e seguir por outro lado, para poder fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Paulo aqui, ele não está se referindo a paixões da mocidade, irmãos, como a tentações sexuais que perturbam a mente de muitos jovens e adultos, não. E ele também nem está, muito menos, falando das paixões que fazem com que alguns jovens, algumas pessoas amem as novidades deste mundo como tipo de coisas que estão na moda, por exemplo. Não é isso. Poderia ser isso? Poderia. Mas aqui, pelo contexto, não é esse tipo de paixão sexual. John MacArthur, ele diz que paixões da mocidade não se refere somente aos desejos sexuais ilícitos, mas também às concupiscências como orgulho, desejo de ter riquezas e poder, ciúmes, autoafirmação e um espírito inclinado a discussões. É justamente isso, irmãos. Pelo contexto do que lemos, eu entendo que por Timóteo ainda ser também considerado como um jovem pastor para aquela época, Paulo temia que, como um pastor jovem, Timóteo agisse pelas emoções que tinham quando era mais jovem ainda, sem maturidade, sendo orgulhoso, deixando se levar por cobiças de usar o ministério para poder ganhar lucro com isso, dando ouvido a pessoas que têm o coração impuro
e que gostam de levantar questões insensatas e absurdas que causam contendas, e ele acabasse, irmãos, deixando-se levar pelas emoções, estragando com seu ministério, entrando em debates desnecessários que não contribuem em nada para a vida espiritual dos ouvintes, e nem muito menos a dele. Paulo admoesta Timóteo a evitar discussões que geram discórdias. Em vez de engajar-se nos passos dos falsos mestres, aqueles que estavam perturbando a fé de muitos, porque era tudo isso que eles faziam, Timóteo deveria seguir a justiça, a fé e o amor em paz, com pessoas de coração puro, andando com pessoas crentes do Senhor Jesus, pessoas que realmente demonstrassem ser vasos de honra. Muitos de nós caímos no erro de querer discutir em público sobre alguns temas polêmicos que, na verdade, na maioria das vezes, não vai trazer nenhum benefício para o nosso crescimento espiritual, e nem edificar os nossos irmãos, nem a nós mesmos, irmãos. E isso é um cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos cortar, repelir, como diz Paulo, sempre que for preciso. Às vezes, jovens e adultos não gostam de perder um debate ou uma discussão, seja ela qual for, sobre o assunto ou o tema que for, até mesmo se for sobre relacionamento. Se a pessoa acha que está correto, aí é que ela vai comprar essa briga mesmo. Enquanto que pessoas mais calejadas com esse tipo de coisa, já tiveram tanta experiência com relação a isso, esse tipo de debate, eles não sentem mais essa paixão por estar comprando briga com isso, porque eles sabem que não vale a pena, eles sabem que pode acabar cometendo alguma injustiça, ou causando inimizade, e não ficar em paz com o próximo, e nem consigo mesmo, por conta dessas discussões, principalmente na cultura de hoje, essa cultura do cancelamento que nós estamos vivendo hoje, né? E às vezes, irmãos, muitos acabam cometendo o erro de ir a público ou falar mal de outra pessoa para outras pessoas, sem antes procurar aquela pessoa que cometeu um pecado. E isso não é nada bíblico. Não é nada bíblico. Não foi assim que Jesus nos ensinou lá em Mateus 18. Não procurar a pessoa primeiro para que ela possa se arrepender ou justificar os seus erros, né? Se tem alguma justificativa ou não. Isso é fofoca, começa por aí. Gerar contendas, causa discórdia entre os irmãos. Não é dessa forma que Paulo quer que Timóteo, nem nós estejamos agindo. Para que vocês tenham ideia, às vezes os grupos de WhatsApp, principalmente da igreja de crentes, né? Eles acabam sendo utilizados também para isso. Os ânimos dos próprios participantes dos grupos se alteram, porque estamos discutindo sobre a bandeira A ou a bandeira B. E aí, irmãos, é preciso, às vezes, o pastor está lá no grupo, intervir, lembrar para os irmãos que eles estão agindo como descrentes. Eles precisam lembrar que são crentes no Senhor Jesus, que estão agindo daquele momento como descrente. E tem descrente que nem age dessa forma. Fugir dessas coisas que desagradam a Deus e seguir para outro caminho, que é o caminho que agrada ao Senhor, deve ser o nosso desafio diariamente. Pois muitas vezes podemos cometer alguma injustiça com alguém, sem querer ou querendo, né? Porque às vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua, ou os nossos dedinhos lá, quando está digitando hoje, né? A gente acaba ativando aquele modo quinta série, e aí acaba falando besteira, e a pessoa que está lá do outro lado não entendeu, e aí ela vai responder, e aí começa a discussão, daqui que você vá se explicar, e aí vai rolar inimizade. Cuidado com isso, meus irmãos, cuidado com essas atitudes, por conta de nossas atitudes que muitas vezes são intolerantes e explosivas,
por se acharmos super inteligentes, às vezes, saber de tudo, sobre todos os assuntos, que sempre estamos com a razão, e a verdade é que às vezes a gente acaba falando o que não deve, e entrando em contendas de palavras, que não leva ninguém a crescimento. Veja só o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8 a 12, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratiquem o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Irmãos, essa palavra, nós devemos nos apropriar dela, né? Todos os dias. Tanto isso que Paulo está falando para Timóteo, porque aqui, por ser uma carta pastoral, sempre estou lembrando isso para vocês, não é porque é uma carta pastoral que foi escrita só para pastor, não, é para todos nós, tá certo? Como também aqui o que Pedro acabou de falar, que a gente acabou de ler. Timóteo, ele precisava evitar essas paixões da mocidade, mas ele também precisava ser firme, para repelir as questões insensatas e absurdas que viessem até ele, como pastor, líder da igreja, para que ele não se envolvesse também em contendas, e acabasse fazendo com que alguns irmãos não o vissem como um pastor maduro, mas sim como imaturo, ou o visse como um pastor briguento, né? E não um pastor pacificador. E além disso, Timóteo, como pastor, ele precisava ser exemplo para todos. E aqui, esse é o terceiro cuidado que Timóteo precisava ter com ele mesmo, e nós vamos aprender aqui também, para nós, a terceira característica de nós como vasos de honra. O que nós precisamos fazer? O vaso para a honra, ele deve estar sempre preparado para ser usado pelo seu Senhor, como um servo para instruir também e ganhar outros que se opõem ao Evangelho. O vaso para a honra deve estar sempre preparado para ser usado como um servo para o seu Senhor. Veja aí no versículo 24, o que é que diz a palavra de Deus? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem sua vontade. No versículo 24 aqui, irmãos, Paulo está falando como deve ser o servo do Senhor. Mas nessa passagem aqui, como eu acabei de falar, carta pastoral, né? Pelo contexto, Paulo está se referindo ao servo pastor, sim. Pelo que ele diz no versículo 24, para instruir. O pastor, ele deve ser apto para instruir, para ensinar. Mas todo cristão, ele é um servo do Senhor, pelo menos é para ser um servo do Senhor, né? É para ser. Assim como você, que é um servo do Senhor, não é mais um servo de Satanás, mas sim do Senhor, deve se comportar de uma forma exemplar. Quem vive procurando contendas é Satanás e os seus servos. Se você é um servo do Senhor Jesus, a primeira coisa que você deve aprender é não viva a contender. Não viva envolvido com brigas de qualquer tipo. Mas aqui também
pelo contexto, eu entendo que é mais o sentido de palavras e não de pontapé e socos, tá certo? Palavras, né? Mas se você, como crente, estiver envolvido em qualquer contenda, qualquer briga que te faça pecar, isso é errado, né? Você não deve se envolver, você deve estar evitando esse tipo de discussão. Segunda coisa, deve ser brando para com todos. Em algumas versões vai ter amável, outras vai ter manso, né? Vejam que a recomendação é para que o servo do Senhor seja brando ou amável, ou manso para com todos. Não é com alguns, não é só com alguns, não. Ou com quase todos, é com todos, com todos. Alguns têm a tendência de ser amável, brando e manso com os de fora de casa. Dentro de casa é um leão, pode-se dizer assim, né? Mas fora de casa é bem mansinho. E esse é um erro. Às vezes as pessoas agem dessa forma. E eu confesso a você que às vezes a gente explode um pouco. Eu já falhei muitas vezes com os meus filhos, crianças, que às vezes a gente quer chamar a atenção e acaba não agindo com mansidão, acaba não agindo com brandura, né? E toda vida que eu caio nesse erro de não agir dessa forma com meus filhos, a minha esposa, ela sempre me ajuda chamando a minha atenção. Então nós precisamos, irmãos, estar sempre preparados nisso também. Quando isso acontece comigo, no meu lar, eu me sinto a pior pessoa possível. Procuro me arrepender, peço desculpa aos meus filhos, e vocês que são pais entendem, que já devem ter passado por isso também, né? Mas me considero, irmãos, um servo amável, sim. Mas ainda sou um pecador que falho às vezes disso, com as minhas crias. E acredito que vocês, que são pais, também passaram por isso. Então, eu preciso, como pastor e como irmão servo do Senhor também, ser brando e manso, e você também. Todos nós precisamos ser amáveis com todos, inclusive com aqueles da nossa própria casa, inclusive com aqueles que andaram também te machucando em algum momento da sua vida. Precisamos demonstrar o exemplo que Cristo deixou para nós, de não pagar o mal com o mal, mas ser manso e humilde de coração. Terceira coisa aqui, ele vai falar que devemos ser aptos para instruir. Outras versões vão estar escrito para ensinar. Essa é uma característica do pastor, né? Todo pastor tem que ser essa aptidão. E ele tem que ser tudo isso que Paulo veio dizendo também, além do ensino da palavra. Timóteo era um jovem pastor, e ele estava recebendo aqui parte dessas qualificações que Paulo estava passando para ele, de um pastor servo do Senhor. Então, Paulo diz que o vaso de honra não deve viver em contendas, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir a todos, e especialmente os vasos de desonra, que precisam ser também exortados. E com isso, ele diz que eles precisam ser exortados com paciência. Vejam só aí, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Temos aqui mais uma característica do vaso de honra, que é um servo do Senhor, que está ali à disposição do seu dom. Todas essas características, irmãos, que a gente encontra no servo do Senhor, descrito lá em Isaías. Jesus de Nazaré, o servo do Senhor por excelência, que a si mesmo se chamou de manso e humilde, na forma de viver, na forma de ensinar, na forma de acolher e de aconselhar ao próximo. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Nós devemos ter essas características de Jesus Cristo.
ser seguidor de Jesus e imitador de Jesus não é apenas para ser os pastores, mas sim para todos nós. Veja o que Paulo diz para a igreja de Colossos, no capítulo 3, versículo 12 e 17. Eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, vejam só, como não é só para o pastor, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio deles. Amém? Todos nós devemos agir dessa forma, para sermos considerados como vaso para a honra, santificado e útil àquele que é o nosso possuidor, irmãos. No final aqui do versículo 25 e 26, podemos observar mais algumas características do vaso de desonra. Ele vai dizer que aqueles que hoje são vasos de desonra, Paulo diz que eles são os que se opõem, ou seja, são contra o Evangelho. São pessoas que não se arrependem de seus pecados. Então aqui está claro e evidente que eles precisam se arrepender e também se acham em erro, pois eles precisam conhecer plenamente a verdade. Eles não conhecem ainda a verdade. Mas o que mais nos chama a atenção é que essas pessoas, Paulo vai dizer que tanto o mal como o erro em que eles estão envolvidos são vistos como laços do diabo, dos quais precisam ser livrados. E somente Deus, Ele é o único que pode conceder não só o arrependimento para que eles possam conhecer plenamente a verdade, como também os trazer de volta à sensatez e livrá-los do laço do diabo, que os mantém cativos, que é o que Paulo está dizendo aqui, como escravos para fazer a vontade de Satanás. Por isso, irmãos, nós precisamos estar cientes de tudo isso. Satanás, ele está trabalhando pesado diariamente para tentar fazer com que menos pessoas tenham os olhos abertos e continuem vivendo escravos dos seus pecados, para que Deus não seja glorificado. Satanás trabalha como um caçador aqui, que captura a sua presa com vida, com laços engenhosos por um meio de uma armadilha. Somente Deus pode libertar essas pessoas, que são consideradas como vasos de desonra, tornando-os puros e alvos como a neve. E eu quero terminar lhe perguntando: você é vaso para a honra ou vaso para a desonra? Qual desses é você? Faça uma autoavaliação de si mesmo e veja se você tem sido o tipo de pessoa que tem evitado ou que tem procurado as paixões da mocidade, como contendas de palavras, falatórios inúteis e profanos, linguagem que corrói como câncer, que tem espalhado mentiras e calúnias contra os irmãos em Cristo, dentro da igreja, ou que você tem agido assim também fora da igreja com seus familiares, ou com pessoas do seu trabalho, que são descrentes também, ou você tem sido essa pessoa que tem agido de uma forma que nós aprendemos aqui, que devemos viver para agradar a Deus, que é o nosso possuidor, e ser considerado como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e preparado para toda boa obra. Se você tem agido de forma desonrosa, lembre-se que nesse momento você está sendo para aquele que você diz que é o seu Senhor,
como um vaso de desonra. E isso não é nada bom, porque os vasos de desonra, eles estão cheios de coisas que não prestam, estão cheios de coisas que não são puras, de impureza por dentro, e eles só servem para isso. E os vasos de desonra, meus irmãos, eles estão sendo úteis nesse momento, não é para o nosso Deus, mas para Satanás. E esses vasos de desonra, eles não vão entrar na mansão celestial, não. Então, se você tem levado uma vida de contendas dentro de casa ou fora de casa, na igreja ou fora da igreja, se você tem dado um mau testemunho por aí, se você briga direto com seu cônjuge ou com seus filhos ou com seus familiares, se você há muito tempo não tem agido com brandura com aquelas pessoas que são próximas de você e não tem sido uma pessoa mansa, se arrependa de tudo isso diante de Deus. Procure essas pessoas que você tem destatado, para que você possa confessar, pedir perdão a elas. Procure essas pessoas. Esse texto aqui de hoje, que nós acabamos de ler, diz que o que determina se o vaso é para a honra ou para a desonra é a pureza e a santificação. Aquele que resolver levar uma vida santa será usado por Deus da melhor maneira que o agrada para o louvor da sua glória. Agora, aqueles que fingem ser algo que não são e não faz a vontade de Deus, é como um vaso de desonra. O seu interior está sujo, totalmente sujo. Tem pessoas que gostariam muito de ser usadas por Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço da santificação. Não estão dispostas ou não querem abandonar o pecado. Elas até parecem que são vasos usados por Deus, mas o seu interior está imundo. Parece que são vasos de honra, mas têm desonrado o nome de Deus, quando está longe da vista de outras pessoas. Se você tem sido um desses que não consegue se livrar das coisas desonrosas que te fazem ser visto por Deus como vaso de desonra, permita que o Espírito Santo transforme hoje o seu caráter. Deus quer te usar, mas para isso você precisa se consagrar para Ele. Você precisa tomar uma atitude sincera de arrependimento diante de Deus. Hoje mesmo, confessar os seus pecados para Deus e para alguém que lhe conhece. E também pedir perdão às pessoas que você tem alguma questão e resolver essa questão com ela. Vá se reconciliar com essas pessoas e procurar, a partir de agora, a viver como um vaso de honra, santificado e preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos mantido puros, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja, para que possamos ser considerados por Ti como vasos de honra e não vasos de desonra. Que nós possamos estar, Senhor Deus, cada dia buscando em Ti, ser como um obreiro aprovado e também preparado por Ti para toda boa obra, para ser utilizado da melhor maneira possível, como o Senhor deseja nos usar. Assim eu te oro, Pai, por cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.